Olá, boa noite. O governo federal anunciou hoje novas medidas para o setor de açúcar e álcool. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a partir de 1º de maio, o percentual de etanol na gasolina subirá de 20% para 25%, medida que deve reduzir o preço da gasolina nas bombas. Em análise há cerca de 2 anos, o pacote ainda inclui financiamento às usinas. O anúncio aconteceu um dia após uma reunião no Palácio do Planalto entre a presidente Dilma Rousseff, ministros e representantes do setor sucroalcooleiro. Uma reunião realizada esta manhã na sede da área discutiu os efeitos da implementação de um corredor de ônibus que liga Carapicuíba a Cajamar e tem passagem pela Alameda Rio Negro. Algumas audiências públicas realizadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a EMTU, apresentou um projeto que cria um corredor de ônibus entre 2 municípios vizinhos a Barueri. Mas, segundo esse projeto, a Alameda Rio Negro também sofrerá alterações. Por isso, os representantes dos residenciais 0, 1 e 2, além do Centro Comercial de Alphaville e da Associação dos Condomínios Verticais, se reuniram aqui na área para discutir como reduzir os impactos desse projeto na nossa região. O projeto é importante para o transporte público, mas que deve ser estudado como diminuir o impacto de forma a preservar os canteiros de Alphaville, os jardins de Alphaville. Essa reunião foi somente o primeiro passo para entender como e quais os residenciais e áreas comerciais serão mais afetadas pelo projeto. O que se percebeu foi que o corredor de ônibus é realmente necessário. O foco agora é encontrar medidas para que o canteiro central seja o menos descaracterizado possível. Qual será o próximo passo? Nós vamos procurar análises técnicas que possam sugerir alterações no projeto, que viabilizem o projeto, preservando o aspecto paisagístico. Aí vamos conversar com as autoridades, mostrando a nossa preocupação com isso. O vice-prefeito de Santana de Parnaíba, Oswaldo Borelli, assumiu a coordenação da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, entidade que tem como função estreitar o relacionamento entre a prefeitura e o empresariado. O vice-prefeito já promoveu encontros com alguns empresários e participou de uma reunião para discutir o aumento da demanda de energia elétrica. E a previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo encoberto. O sol pode aparecer em alguns momentos do dia, máxima de 25, mínima de 14 graus. A Defesa Civil de Barueri mantém um programa de monitoramento de áreas com risco de deslizamento, mesmo em épocas de estiagem. Bairros classificados como de risco muito alto pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, como as ruas Ataúfo Alves e Doutor Tancredo Neves, no Parque Imperial, e a Rua Atenas, no Jardim Califórnia, são vistoriadas regularmente. O cidadão pode ajudar a Defesa Civil a monitorar as áreas de risco e ainda indicar outras que podem estar nessa situação. Para informar, basta ligar para o número 4199-1400. E hoje nós vamos apresentar uma matéria UOL que fala sobre como lidar com o nascimento dos primeiros dentes do bebê. Acompanhe. O nascimento dos dentes é sempre uma fase que deixa os bebês muito inquietos. Mas o que fazer? Tem tanta coisa no mercado, a gente ouve tanta dica que eu achei melhor reunir um pouco disso tudo e levar para o Dr. Vitor, que é um especialista do Hospital Albert Einstein. Ele vai nos ajudar a resolver todas essas questões. Mel na chupeta acalma o bebê? O mel, há um tempo atrás, ele foi não recomendado pela Academia Americana de Pediatria por causa de casos de botulismo. Então a gente pede para não utilizar o mel, principalmente se a gente não souber da procedência do mel, como sendo um alívio para as gengivas. Eu posso dar analgésico para diminuir a dor do bebê? Cada pediatra ele pode avaliar se a criança tem realmente uma irritação muito grande por causa da erupção dentária e aí ele indica o uso de um analgésico por via oral. A outra coisa, existem alguns preparados à base de camomila que podem ser dados para a criança no leite, que pode eventualmente ajudar. Uma coisa que eu gostaria de saber se eu posso passar alguma pomada anestésica na gengiva do bebê.
Não é recomendado o uso dessas pomadas que contenham anestésicos ou anti-inflamatórios, principalmente os anestésicos, porque hoje se sabe que, além do risco da criança ingerir uma quantidade grande deles e poder dar problemas de intoxicação a nível do coração, pode dar problemas também na circulação do sangue. E aqueles mordedores que a gente coloca na geladeira, pode usar? Esses mordedores de gel, que uma vez colocados no congelador, eles ficam um pouquinho mais rígidos e um pouquinho mais gelados, eles podem trazer um pouco de conforto quando a criança for fazer apreensão com as arcadas dentárias. O que é importante saber é que a criança fazendo uma pressão na gengiva, ela ajuda aquelas fibras que ainda têm que ser abertas a relaxarem um pouquinho mais para o dente poder sair. Como eu faço a higiene dos dentinhos e da gengiva do bebê? Enquanto não há a erupção dos dentes, enquanto os dentes não apontarem pela gengiva, a higiene dessa região pode ser feita com uma gaze e água. Então, quando os dentes estiverem já saído da gengiva, né, já houve a erupção dentária, então aí pode-se usar essa escovinha de dedo, né, que a gente fala, de dedeira. Eventualmente pode ser usada uma pasta de dente que não contenha flúor. Essas foram as dicas de hoje. E se você achou bacana esse jeito de transportar o bebê, se liga no próximo programa. Até mais! E por hoje é só. A gente se vê amanhã aqui no Boletim TJ Alfa. Boa noite para você e até lá.